Bom dia, turma. Dando início à nossa revisão, que está se encerrando agora. Na próxima aula, nós já vamos entrar com o conteúdo do livro. Então, nós vamos ver hoje a revisão, mais uma vez, de equação, para saber como se faz para tirar as raízes e a quantidade de raízes. E também nós vamos ver um pouco sobre o sistema de equação do segundo grau. Então, aqui nós temos a equação do segundo grau, nós já vimos isso aqui, né? É toda a equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, certo? Raízes. Como é que se faz para descobrir as raízes? Você já sabe, né, que raízes são os valores que nós encontramos para x, para que a equação se torne verdadeira. Então, para se encontrar essas raízes, nós vamos utilizar essa fórmula, chamada fórmula resolutiva ou fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta, dividido por 2a, onde delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Aqui nós já fizemos. Quantidade de raiz. Como é que eu sei a quantidade de raiz de uma equação do segundo grau? Toda vez que eu vou encontrar o valor desse discriminante aqui, que é o delta, e eu encontrar um valor para delta que seja maior que zero, eu já sei imediatamente que essa equação ela vai ter duas raízes reais diferentes. Se o valor que eu encontrar para delta for igual a zero, a equação tem duas raízes reais iguais. Em alguns livros diz assim, uma única raiz real. Se o valor de delta for menor que zero, a equação ela não tem raízes reais. Por exemplo, se o valor de delta der um valor negativo, porque menor que zero tem que ser um valor negativo. Raiz de menos 4, raiz quadrada, raiz quadrada de menos 4. Não vão pensar que é menos 2, não. Quando for menos 4 e for raiz quadrada, não existe raiz reais. Então, aqui eu tenho um exemplo. Vamos ver se essa equação aqui, quantas raízes ela tem. Eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Na aula passada, eu fiz direto x menos b mais ou menos raiz de b ao quadrado menos 4ac. Vocês podem fazer daquela forma, ou também vocês podem fazer, por exemplo, começar descobrindo o valor de delta. Então, aqui é a fórmula de delta, eu vou substituir esses valores pelos valores aqui da equação. Nesse primeiro momento, vocês têm que saber os coeficientes, quem é o A, quem é o B e quem é o C. Nessa equação, qual é o valor de A? A é 1. Então, é 1 bem aqui. B é 2. E C é menos 8. C é menos 8. Encontrou os coeficientes, aí você vai substituir aqui na fórmula do delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, o valor de delta é igual B é 2, né? 2 ao quadrado, menos 4, vezes o valor de A, que é 1, vezes o valor de C, que é 8. Delta é igual a 4 menos por menos vai dar mais, 4 vezes 8, 32. Então, o valor de delta vai ser igual a 36. Olha só. Se o valor de delta é 36, significa que delta é maior que zero. Se delta é maior que zero, bem aqui eu já sei que essa equação ela vai ter duas raízes diferentes, certo? Então, vamos descobrir essas raízes, aí vai lá para o x. X é igual, pela formulazinha lá eu tenho menos b, mais ou menos, raiz de delta, dividido por 2 vezes o valor de A. Substituindo pelos coeficientes numéricos, eu tenho x é igual, quem é B? B está positivo, então vai haver um jogo de sinal, ele vai ficar
negativo, menos 2. Que vai ficar menos da fórmula com o mais aqui, ó. Então, ficou menos 2, mais ou menos. Raiz de delta. Delta é quanto? 36. Qual é a raiz de 36? 6, né? Dividido por 2 vezes A. Quem é A? A é 1. Então, 2 vezes 1, 2. Eu já tô fazendo direto que é pra gente economizar tempo. Logo, x vai ser igual a menos 2, x' ou x1, eu vou usar o mais, o sinal de mais para saber qual o valor do x. Menos 2 com mais 6 dividido por 2, x' vai ser igual a quanto? Menos 2 mais 6 vai dar 4. 4 dividido por 2, dá quanto, gente? 2, né? Verdade. X duas linhas ou x2 é igual, vou usar agora o sinal de menos, esse menos aqui. Vai ficar menos 2, menos 6, dividido por 2. Logo, x duas linhas vai ser igual a quanto? Menos 2 com menos 6, sinais iguais, soma e conserva o mesmo sinal, então vai dar menos 8 dividido por 2, que é igual a menos 4. Certo? Então, quais são as raízes? Eu encontrei a primeira raiz, 2, a segunda raiz, menos 4. Logo, a solução aqui dessa equação seria 2 e menos 4. Ok? Então, vamos para a próxima. Aqui nós temos sistema de equação do segundo grau. Sistema de equações do segundo grau. Que é um sistema de equação do segundo grau. Sistema de equações são um conjunto de duas ou mais equações, eu falei isso na aula passada, que possui as mesmas incógnitas e, portanto, admite a mesma solução. Podemos resolver esse sistema utilizando o método da substituição, porque quando nós vimos lá no primeiro grau, sistema do primeiro grau, você pode fazer pelo método da adição ou pelo método da substituição. Nessa aqui do segundo grau, fica mais fácil você utilizar o método da substituição. Então, vamos lá, como é que nós vamos fazer? Ela disse que é um conjunto de equações, então eu tenho uma equação, duas equações. Você pode estar numerando primeira equação, segunda equação, ok? Então, aqui eu tenho, na primeira equação, eu tenho x ao quadrado menos, não é menos, gente, é mais. Toda hora eu engulo um sinal, credo. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 20. X mais y é igual a 6. Quais são os valores que eu posso estar colocando no lugar de x e no lugar de y para que esse valor fique elevado ao quadrado fique igual a 20? E quais são esses mesmos valores que eu colocando no lugar de x e somando com y vai ser igual a 6? Então, o primeiro passo é isolar o x. Vamos procurar uma mais fácil. Vamos pegar a segunda. Então, na segunda, eu vou isolar o x. Como é que eu faço para isolar o x? Eu trago a segunda equação para cá, que é x mais y igual a 6. Para estar isolando, vou dividir a folha aqui, porque ele é um cálculo bem longo. Para estar isolando, eu vou para estar resolvendo, eu vou estar isolando o x. Isolar o x é igual. Joga o y para o segundo membro com sinal trocado. O negativo, ele está positivo, né? Então, vai ficar igual a 6 menos y. Isso aqui, eu tenho que descobrir qual o valor de y para poder depois saber o valor de x. Então, por enquanto, eu estou dizendo que x vai ser igual a 6 menos y.
Então, eu vou pegar a primeira equação, trazer para cá e substituir o x por esse valor aqui, ó. Eu vou substituir o x por esse valor. A primeira equação é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 20. Igual a 20. Então, nós temos... Quem é o x? Esse x aqui, ele está elevado ao quadrado. Mas o valor que nós encontramos para ele bem aqui, qual foi? Foi 6 menos y. Então, eu vou pegar no lugar do x, eu vou colocar esse valor. 6 menos y. Como o x está elevado ao quadrado, eu vou elevar ao quadrado. Continua a equação. Mais y ao quadrado é igual a 20. Olha só. Vocês lembram que numa aula atrás, anterior, nós falamos de produtos notáveis. Bem aqui nós temos aqui, ó, um produto notável. Quadrado da diferença de dois termos. Pela aquela regrazinha pronta, para que a gente não fique multiplicando e perdendo tempo, pela regra pronta nós temos quadrado da diferença de dois termos é igual quadrado do primeiro termo. Quem é o primeiro termo? 6. Menos 2 vezes o primeiro termo pelo segundo termo. Então, 2 vezes 6 vezes y vai dar 12y. Mais o segundo termo ao quadrado. Isso aqui é a regra pronta de produto notável. Continuando. Mais y ao quadrado igual a 20. Vamos resolvendo aqui a potência. 6 ao quadrado, 36, menos 12y, juntando os termos semelhantes. 1y mais 1y ao quadrado vai ser 2y ao quadrado, igual a 20. Organizando aqui para que nós tenhamos uma equação do segundo grau. Então, 2y ao quadrado está positivo, ele vem para cá, 2y ao quadrado, menos 12y, mais, está positivo 36, esse 20 vai para o primeiro membro, com sinal trocado, então vai ficar para cá, menos 20, igual a 0. Estamos transformando em uma equação do segundo grau. Então, nós temos 2y ao quadrado menos 12y mais 36 menos 20 mais 16, que é igual a 0. Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau. Nós podemos simplificar, fatorando, tirando o fator comum entre esses números. Qual é o fator comum aqui entre eles? O 2. Eu posso dividir por 2... Eu posso dividir por 2, posso dividir por 2, posso dividir por 2. Então, o fator comum entre eles é o 2. Quando se divide por 2, nós temos 2 dividido por 2 vai dar 1y ao quadrado, menos 12 dividido por 2 vai dar 6y, mais 16 dividido por 2, 8. Igual a 0. Então, aqui nós temos uma equação do segundo grau, onde o valor de A vai ser quanto? 1. O valor de B, menos 6. O valor de C, 8. Então, para descobrir o valor de Y, nós vamos trabalhar com delta, né? Quer dizer, aqui nós vamos resolver essa equação como nós aprendemos a resolver uma equação do segundo grau. Então, vai ficar, valor de delta é igual B ao quadrado menos 4AC. Então, substituindo, nós temos B ao quadrado, B, quem é B? 6, menos 6. Menos 6 ao quadrado vai dar quanto? 36. Menos 4 vezes, o valor de A é 1, 4 vezes 1,
vezes 8. Então, vai dar 32. Valor de delta é igual a 36 menos 32. Dá quanto, gente? 4, né? 4. Aí você torna a observar que bem aqui o valor de delta é maior que 0. Então, ele tem duas raízes. Então, vamos lá para o x. Qual é o valor de x? Não é o x, nós estamos trabalhando com y, né? Desculpa aí, meu pessoal. Y. Quando aqui as variáveis é x, aí nós vamos procurar o valor de x. No caso aqui a variável é y, nós vamos procurar o valor de y. Então, y é a mesma forma. Y é igual a menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2 vezes a. Então, primeira raiz, substituindo, nós temos y é igual... Quem é b? Menos b é menos 6. Então, vai ficar 6 positivo. Menos por menos dá mais. Então, vai dar 6 positivo. Mais ou menos a raiz do delta. Qual é o valor de delta? 4. Dividido por 2 vezes o valor de a, que é 1. Então, y é igual a 6 mais ou menos, raiz de 4 é 2, dividido por 2. Então, primeira raiz, que é y', é igual. Usando o sinal de mais, eu tenho 6 mais 2, 6 mais 2 dividido por 2, que é igual a 4. Y, duas linhas, é igual 6 menos 2 dividido por 2, que é igual a 6 menos 2 dá 4, dividido por 2 dá 2. Então, esses aqui são as raízes dessa equação, 4 e 2. 4 e 2. Eu encontrei o valor de y. Agora, eu quero saber se esses valores... Eu quero saber qual vai ser o valor de x. Porque bem aqui nós deixamos o x para descobrir o valor de x. Eu disse que x era 6 menos y. Então, você traz a primeira equação para cá, que é x igual a 6 menos y. Aí, você coloca. Quando y for 4, qual vai ser o valor de x? Tá bem aqui. Para y igual a 4. Se eu substituir o y por 4, qual vai ser o valor de x? Vamos lá. X vai ser igual a 6 menos 4. Então, x vai ser igual a quanto? 6 menos 4, 2. Então, aqui, ó, eu já tenho um par ordenado. Eu disse que y é 4 e x é 2. E se for para y igual a 2, qual vai ser o valor de x? Mesmo processo. X é igual a 6 menos 2. Logo, x é igual a 6 menos 2, 4. Encontrei outro par ordenado aqui, ó. Então, qual seria a solução ou a raiz desse sistema de equação aqui? Então, eu vou dizer bem aqui que a solução seria... Quando y for 4, x vai ser 2. Então, seria 2 e 4. E quando y for 2, x vai ser 4. Então, outra solução seria 4 e 2. Ok, gente? Qualquer dúvida, vocês me procurem no PV, certo? Aqui eu vou deixar uns exercícios para você responder. E na próxima aula, amanhã, estarei mandando mais uma lista de exercícios para vocês
irem treinando para fixar o aprendizado, ok? Beijo no coração e tenha um bom dia.